A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos em mais um dia da nossa jornada de 70 dias de oração. E hoje é o dia 67. Então, é um marco, sim, na nossa igreja estarmos celebrando 70 anos e podermos participar, então, desses 70 dias de oração. E eu não sei como tem sido para você essa experiência de já estar orando há 67 dias. Por mais que você não tenha conseguido acompanhar todos os 70 dias, mas sem dúvidas os dias que você pôde dedicar e priorizar essa busca pelo Senhor, esse orar junto com a igreja, tem sim sido significativo, porque é importante desenvolvermos essa constância, essa disciplina de buscarmos ao nosso Deus, de colocarmos as nossas ansiedades, os nossos pedidos, os nossos desejos diante do Senhor, para que se cumpra a vontade dele. Então, glória a Deus, porque tem nos permitido viver e buscar esse relacionamento próximo com ele e através dessa iniciativa de 70 dias de oração. E para esse dia de hoje, o dia 67, temos um motivo de oração relacionado ao Ministério de Missões da nossa igreja. Missões que é obra do Senhor, que é o plano dele para a salvação, para resgatar os verdadeiros adoradores. Então, sim, precisamos orar. Esse é o bloco ao qual nós estamos nesse momento. Buscar a ovelha perdida, fazendo discípulos, indo, batizando e ensinando a palavra do Senhor. Então, nesse dia, eu quero te convidar para refletirmos na palavra do Senhor, orarmos e então clamarmos a Deus para o agir dele sobre a nossa igreja em realizarmos a obra do Senhor, a obra missionária. Eu quero te convidar então para lermos o texto de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 ao versículo 20. Paulo aqui ele vai falar da sua gratidão à igreja aos filipenses. Então, leia comigo, acompanhe essa leitura. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente com toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, como eu falei, esse é um texto onde Paulo demonstra a sua gratidão, a sua alegria pelo envolvimento da igreja aos filipenses na obra missionária a qual ele estava envolvido, de levar o evangelho aos gentios. E, sem dúvidas, precisamos, como igreja, estarmos envolvidos na obra missionária. E, como motivo, precisamos orar pelo ministério de missões na nossa igreja. Graças a Deus temos um pastor específico, o pastor Xavier, que tem mobilizado, que tem se envolvido com missões, que atua na nossa convenção com esse propósito de levar o evangelho, de cuidar de missionários. Então, sim, a nossa igreja é uma igreja missionária, mas precisamos orar e cada vez se envolver mais na obra missionária, participando, contribuindo sim financeiramente, indo
identificando aqueles que são vocacionados, aqueles que têm entendido o chamado do Senhor para levar o evangelho, para cuidar de pessoas em regiões diferentes do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, mas também sim contribuindo, entregando e participando com aquilo a qual o Senhor tem nos permitido. E Paulo aqui falando aos Filipenses, ele diz que muitas outras igrejas não se associaram àquela obra, aquele chamado que ele tinha, mas que os filipenses sim, e que isso foi significativo, porque eles ajudaram, eles participaram, e não apenas uma vez, mas em diversas vezes. E isso possibilitou, isso permitiu a expansão do evangelho, a expansão da obra a qual ele estava envolvido. E como igreja, nós precisamos sim nos comprometer, nós precisamos estar atento aos projetos, às necessidades à nossa volta, aquilo a qual o Senhor tem colocado no coração dos nossos pastores, da nossa liderança, e então podermos participar investindo financeiramente e, além disso, na forma como o Senhor tem falado ao coração de cada um. E é muito significativo que Paulo aqui no versículo 19 ele diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Então, meus irmãos, quem permite, a provisão para cada um de nós, quem permite a provisão para a nossa igreja, quem supre as nossas necessidades é o próprio Senhor. Então precisamos sim colocar a nossa vida à disposição, precisamos orar, precisamos clamar pela direção dele, pela condução das nossas vidas. E é por esse motivo que eu quero te convidar para estarmos orando, para descansarmos que a obra é dele e quem faz acontecer é ele. O que precisamos ser é obedientes e colocar a nossa vida à disposição e em entrega para que muitos conheçam das boas novas e sejam verdadeiros adoradores ao nosso Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos permita orarmos cada vez mais em conformidade com aquilo a qual nós estamos lendo, em conformidade com a palavra de Deus. E eu quero te convidar então para orarmos nesse momento, apresentarmos a nossa vida e a nossa igreja, o ministério de missões da nossa igreja ao nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, te exaltamos, Pai, e louvamos ao teu nome, Pai. Somos gratos, Senhor, porque temos a tua palavra como revelação para as nossas vidas. Temos a convicção, Senhor, da tua presença nas nossas vidas, do teu agir, Senhor, na nossa igreja, Senhor, onde ao longo de 70 anos, Senhor, podemos experimentar, Senhor, diversos momentos, mas ver sim, Senhor, o crescimento, Pai, e o amadurecimento por meio da tua palavra, por meio da instrumentalidade de homens fiéis e tementes a ti, Senhor. E nesse momento, Pai, nós te louvamos, exaltamos, Senhor, porque tem colocado no coração da tua igreja um desejo missionário, um desejo de expandir, Senhor, as boas novas e estarmos envolvidos, Senhor. Somos uma igreja grande, Senhor, e sim, Senhor, envolvidas em tantas áreas e podemos sim cada vez mais fazer, Senhor, de acordo com a tua palavra, com os teus propósitos, Senhor, expandindo, Senhor, a proclamação desse evangelho. Então nos permite, Senhor, dentro dos dons que o Senhor tem permitido a cada irmão, Senhor, a participar, seja indo, seja orando, seja contribuindo, Senhor. Continua, Pai, nos animando, Senhor, a estarmos envolvidos especificamente com missões. E debaixo, Senhor, diante da direção do nosso pastor Xavier, Pai, que tem conduzido a igreja em missões, que possamos buscar estar envolvidos com ele, Senhor, envolvidos com esse ministério, Senhor, trazendo ideias, trazendo sugestão, Senhor, mas, acima de tudo, Pai, dedicando e disponibilizando as nossas vidas. Então, permite, Pai, que o ministério de missões na nossa igreja, Senhor, cada vez mais se desenvolva, Senhor, e possamos cada vez mais ser relevantes e alcançar, Senhor, regiões, alcançar, Pai, localidades as quais existe a carência, Senhor, do seu evangelho. Existe, Senhor, a necessidade, Senhor, do pastoreio, do cuidado de pessoas. Então, Senhor, que nós rogamos a Ti, Senhor, e apresentamos nesse momento, porque entendemos por meio da Tua palavra, Senhor, que quem supre as necessidades é o Senhor.
Então, por isso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e desejamos viver muito mais anos, Senhor, da nossa igreja, onde estamos envolvidos com missões e onde fazemos, Senhor, aquilo que é relacionado com a Tua vontade, Senhor, não com o nosso próprio querer. Então, continue nos abençoando, Senhor. Eu te peço pelo dia de cada um, Senhor, dos irmãos nesse momento. Permite, Senhor, um dia abençoado, um dia refletindo na Tua palavra, mas, acima de tudo, Senhor, o compromisso de viver o relacionamento contigo e de fazer a Tua vontade. Então, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe o nosso dia e continuemos aí até os 70 dias de oração.